Em todas as culturas, histórias de mortos-vivos persistem. Desde tempos imemoriais, a humanidade se fascina e se apavora com a ideia de que a morte pode não ser o fim. Essas narrativas atravessam gerações, assumindo formas diferentes em cada canto do mundo. São contos sussurrados ao redor de fogueiras, lendas para incutir medo, mas também para explicar o inexplicável. No calor da noite, as palavras ganham força, e o sobrenatural parece mais próximo do que nunca. Mas olha só, no Haiti, essas histórias ganham vida de um jeito único. Aqui, o mito se mistura com a realidade cotidiana, e o medo se transforma em respeito diante do desconhecido. Elas se manifestam em rituais vodú, enraizados em uma tradição antiga e poderosa, que conecta o povo haitiano aos seus ancestrais e à natureza. Aqui, a linha entre a vida e a morte é bem tênue, manipulada por sacerdotes e feiticeiros que detêm o conhecimento de ervas, toxinas e segredos ancestrais. Eles são guardiões de mistérios que desafiam a lógica ocidental. O zumbi, uma figura aterrorizante, emerge da escuridão, personificando os medos mais profundos da humanidade: a perda da identidade, da vontade, da própria alma. Ele é o símbolo do que pode acontecer quando se perde o controle sobre si mesmo. No Haiti, a morte não é o fim. É apenas o começo de uma nova forma de escravidão. Um destino pior que a morte, onde a liberdade é arrancada e a existência se torna um tormento sem fim. As histórias de zumbis são reais, sussurradas em mercados movimentados e plantações remotas. Elas circulam entre o povo, alimentando tanto o medo quanto o respeito pelas forças invisíveis que regem o mundo. Elas falam de pessoas transformadas em cascas vazias, despojadas de sua humanidade e forçadas a servir à vontade de seu mestre. O zumbi é o retrato da perda total de liberdade, um alerta sobre os perigos do poder absoluto. O vodú, uma religião incompreendida, se torna um instrumento de controle, capaz de subjugar o corpo e a mente. Mas, para muitos haitianos, ele também é fonte de proteção, cura e conexão espiritual. O submundo dos zumbis revela não só o medo, mas também a complexidade e a riqueza da cultura haitiana. O processo de zumbificação é um ritual macabro, envolto em segredo e mistério, praticado há séculos em algumas regiões do Haiti e do Caribe. Poucos conhecem todos os detalhes desse ritual sombrio, pois ele é transmitido apenas entre iniciados, de geração em geração, mantendo-se protegido do olhar externo. O ritual é impregnado de substâncias perigosas, cuidadosamente selecionadas e manipuladas por aqueles que dominam a arte do vodú. Cada ingrediente tem um papel fundamental na transformação do indivíduo. Tudo começa com o famoso pó de zumbi, uma mistura tóxica e letal que inclui ingredientes como a tetrodotoxina, encontrada no baiacu, um peixe extremamente venenoso, capaz de paralisar o corpo humano em questão de minutos. Outro componente essencial é a datura, uma planta alucinógena conhecida por seus efeitos poderosos sobre a mente, causando delírios, confusão e perda de memória. Essa poção, quando administrada, induz um estado de morte aparente, diminuindo as funções vitais a um ponto quase imperceptível, fazendo com que a vítima pareça morta para todos ao seu redor. A vítima, aparentemente morta, é então enterrada viva, em um ritual que desafia a compreensão e os limites da crueldade humana. O ar rarefeito e a escuridão claustrofóbica amplificam o horror da experiência, tornando o sofrimento ainda mais intenso e aterrorizante. Após um período determinado, geralmente algumas horas ou dias, o corpo é exumado sob a luz da lua, em segredo, para evitar testemunhas. O Bokor, o sacerdote vodú responsável pelo ritual, realiza então um processo para despertar o zumbi, utilizando choques, chicotadas e outros métodos para garantir que a vítima retorne à consciência. Uma bebida feita com mandioca venenosa é administrada,
reforçando o estado de vulnerabilidade e confusão mental da vítima. O objetivo final desse ritual é induzir um estado de confusão mental profunda e submissão total, transformando a pessoa em um verdadeiro zumbi, incapaz de resistir à vontade do Bokor. O zumbi, agora um escravo espiritual, é mantido em um estado de submissão através de uma dieta rigorosa de mandioca e doses regulares de drogas psicoativas. A tetrodotoxina, presente no pó de zumbi, causa paralisia e amnésia, enquanto a datura mantém a vítima em um estado delirante e sugestionável. Privado de sua identidade, de seus entes queridos e de sua própria vontade, o zumbi se torna um instrumento nas mãos do Bokor. Ele trabalha incansavelmente nas plantações, obedecendo a ordem simples sem questionar. Sua existência é um pesadelo perpétuo, um ciclo interminável de trabalho e submissão. A zumbificação, por muito tempo relegada ao reino do folclore, ganhou atenção científica com as pesquisas pioneiras do etnobotânico Wade Davis. Em sua busca pelo pó de zumbi, Davis viajou para o coração do Haiti, coletando amostras e entrevistando Bokors e vítimas de zumbificação. Suas análises laboratoriais confirmaram a presença de tetrodotoxina no pó de zumbi. A tetrodotoxina, uma neurotoxina potente, pode causar paralisia, coma e até a morte. Davis teorizou que, em doses cuidadosamente controladas, a tetrodotoxina poderia induzir um estado de morte aparente, abrindo caminho para a zumbificação. Ressurreição ou alucinação? O que realmente acontece quando alguém retorna do limiar da morte? Seria possível que histórias de zumbificação e experiências de quase-morte estejam mais conectadas do que imaginamos? O caso de Clervius Narcisse, um haitiano declarado morto em 1962, chocou o mundo. Ele foi enterrado, dado como perdido para sempre, mas sua história estava longe de terminar. 18 anos depois, Narcisse reapareceu misteriosamente, alegando ter sido transformado em zumbi e forçado a trabalhar em uma plantação. Sua família ficou atônita, e a comunidade local não sabia o que pensar. Seu caso, documentado por Wade Davis e outros pesquisadores, levantou questões intrigantes sobre a natureza da consciência, da identidade e da própria morte. O que define estar realmente vivo ou morto? As experiências de vítimas de zumbificação, como Narcisse, apresentam paralelos impressionantes com relatos de experiências de quase-morte. Ambas envolvem estados alterados de percepção e consciência. A sensação de sair do corpo, como se a mente se separasse da matéria, é descrita tanto por zumbificados quanto por sobreviventes de paradas cardíacas. A visão de um túnel de luz, frequentemente relatada em experiências de quase-morte, também aparece em relatos de pessoas que passaram por estados de consciência alterada. A revisão da vida, flashes de memórias, sentimentos intensos e até mesmo encontros com entes queridos já falecidos, é outro elemento comum e misterioso. Esses elementos, frequentemente relatados por pessoas que estiveram perto da morte, sugerem que a consciência pode persistir mesmo quando o corpo está à beira do colapso. Talvez, entre a vida e a morte, exista um território desconhecido, onde a mente resiste e desafia o impossível. As raízes da zumbificação se estendem além do Caribe, remontando a antigas tradições africanas. A crença na troca de cabeça, um ritual em que a alma de uma pessoa é capturada e aprisionada em um objeto ou corpo, era prevalente em diversas culturas africanas. Com o tráfico transatlântico de escravos, essas crenças e práticas cruzaram o oceano, encontrando um novo lar no Haiti. O vodu haitiano, uma fusão de religiões africanas e catolicismo, incorporou a troca de cabeça em seus rituais, transformando-a
em uma ferramenta de controle e opressão. A zumbificação desafia explicações fáceis. É uma mistura complexa de crenças tradicionais, manipulação farmacológica e controle psicológico. A ciência moderna, embora tenha desvendado alguns dos segredos do pós-zumbi, ainda luta para explicar completamente o fenômeno da zumbificação. Seria a zumbificação uma forma de neurociência primitiva? Um exemplo de como culturas ancestrais utilizavam o conhecimento de plantas e toxinas para manipular a mente e o corpo? Ou seria um vislumbre de algo mais profundo? Um reino onde a magia negra e o mundo espiritual se cruzam com o nosso. O verdadeiro horror da zumbificação não reside na imagem grotesca do morto-vivo, mas sim na perda daquilo que nos torna humanos. É a aniquilação da identidade, a supressão da vontade, a transformação de um ser humano em um fantoche sem alma. Imagine a agonia de estar preso em seu próprio corpo, incapaz de controlar seus pensamentos, suas ações, seu destino. Imagine a dor de ser despojado de tudo o que você ama, de tudo o que você é, e forçado a existir em um estado de servidão perpétua. Esse é o verdadeiro pesadelo da zumbificação. No Haiti, a lenda e a realidade se fundem nas sombras. O zumbi, um símbolo aterrorizante da fragilidade da mente humana, nos lembra de que a morte não é o único destino a ser temido. Às vezes, é a vida roubada, a alma apagada, que representa o verdadeiro horror. Eles não matam você. Eles enterram sua vontade. Eles roubam sua alma. E você continua caminhando. Bem-vindo ao verdadeiro horror da zumbificação.